Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. We are officially live from Rio Branco City in the state of Acre, Brazil. It's 9:01 in the morning, local time. First of all, I'd like to introduce myself. I am Kayan Tobu, an alumnus of Letras Inglês, in which I graduated from the Universidade Federal do Acre in 2015. And also, I'd like to say it's an honor. I'm very honored to take part in this special event since I'll be conducting this session this morning. Okay. So now, on behalf of the organizing committee, I'd like to thank you all for keeping up with us during this event as we welcome you to our fourth session of this first series of talks in linguistics studies and linguistics studies in English. Ou estudos linguísticos em língua inglesa, in celebration of the 50th year anniversary of our course, Letras Inglês e Respectivas Literaturas, from the Universidade Federal do Acre, from the Federal University of Acre. This event is being held by the Outreach Program, Programa de Extensão de Estudos de Língua e Literaturas Inglesas, from the Universidade Federal do Acre, UFAC. Before we move forward, I would like to let our audience know in advance that you can submit your questions in the chat, either in Portuguese or in English, else we'll be answering these questions at the end of our guest's presentation. Antes da gente dar continuidade, antes de prosseguir, gostaria de informar todo ao público, aos nossos participantes, ouvintes, que vocês podem enviar suas perguntas aqui no chat, pode interagir com a gente. As perguntas podem ser enviadas tanto em português quanto em inglês, e elas serão respondidas aí ao final da apresentação dos nossos convidados, professores Rajagopalan e o professor Sávio. Okay, mas fiquem à vontade, interact with us, talk to us, send your questions, okay, throughout the presentation. With that being said, I'd like to invite our first guest of the day, Dr. Kanavillil Rajagopalan, to speak to you all. Dr. Rajagopalan holds a bachelor's at English Literature from the University of Kerala, a master's at linguistics from Delhi University, a master's at English Literature from Delhi University, and a doctorate at linguistics from Pontificia Universidade Católica de São Paulo, PUC. He's currently a full professor at Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP. Has experience in philosophy, acting on the following subjects: identidade, ética, a ciência da linguagem, desconstrução e linguagem. Dr. Rajagopalan will talk by the following title: The Global Spread of English and the Implications and Challenges to Local Political and Educational Policies, a Healer or Killer Language. Dr. Rajagopalan, be very welcome. Now I pass on the word to you. Good morning, everybody. Good morning or good afternoon or good evening, whatever it is that you happen to be in. It all depends on the time zone that you are in. But anyway,
And when Kayan gave the title of the talk, it's actually the title of the panel that I'm participating in together with my good friend and colleague, Dr. Sávio Siqueira. We've worked together on a number of themes, and we've been constantly swapping ideas between us. So you will find that there's plenty of commonality between the talks that you're going to give right now. As for my talk specifically, I'm going to concentrate on one aspect of this whole issue, which is the decolonial posture or perspective or approach in relation to English language teaching. Decolonial, we'll come to that topic later on in my talk. But then I have to make some caveats right from the beginning. When we refer to the global spread of the language, one thing, we're going to do this whole thing in a very casual manner, speaking off the cuff, and both Sávio and I would welcome rather interruptions at any time. If anybody wants to raise a specific question, please do. We're going to do it in more in a ping pong style talk rather than a more austere kind of lecture type. The first caveat I want to raise is in relation to the word global spread. A questão que a gente quer levantar é o que a gente quer dizer when somebody is talking about global spread of the English language. English language is spreading worldwide. Okay, that's fine, great. But what exactly do we mean by global spread? Are we talking about the same thing? Well, the first question I want to raise is that quando a gente fala de espalhamento global da língua inglesa, nós estamos falando de coisas diferentes, muito dispares, muito variadas, longe de ser uniforme. Cada nação tem uma experiência própria, uma história própria. Therefore, what we call global spread means different things to different people right across the world. That's the first point I want to make. I'm sure that most of our audiences are familiar with the famous 3 circles model that the linguist Braj Kachru famously put forward some 30, 40 years ago. Era uma concepção de inglês global na forma de 3 círculos concêntricos. Ele falava de um círculo interno, internal circle, comprised of nations like the UK, the United States, Australia, New Zealand, the so-called hardcore countries of the Anglophone world. Lugares onde inglês fincou pé, nasceu assim. Países tidos como países de língua inglesa. E depois tem um outer circle, o círculo externo. Esse círculo externo é composto por países que foram colonizados pelo Império Britânico. E nessa categoria, nós temos países como Nigéria, Quênia, África do Sul, e assim por diante, tudo no continente da África. E você passa para a Ásia, você tem Índia, Paquistão, Bangladesh, e por aí vai. Países que, na Ásia, que a colônia foram colonizados pelos ingleses. E todos esses países ganharam sua independência towards the end of 19th century, but mostly in the 20th century. Recém-libertados da colonização. E outer and expanding circles tem muitos problemas com essa caracterização, mas para começo da conversa, eu acho que esse modelo ainda vale até certo ponto. Agora,
o uso mais comum dessa outer and expanding circles, né? Círculo externo, composto por ex-colonizados, países ex-colonizados, e expanding circle, que são países que não tiveram nenhum contato direto com o Império Britânico, mas hoje estão nessa onda de expansão da língua inglesa. Caso do Brasil, por exemplo, que seria pertencente ao círculo em expansão. A visão comum é que nos países de círculo externo, a inglês serve como a segunda língua. Ou seja, em muitas dessas colônias, inglês ainda serve como uma língua oficial. Em alguns lugares, inglês é a única língua oficial. A Índia adotou um tempo atrás, 20, 30 anos atrás, a língua inglesa como língua co-oficial. Você tem duas línguas oficiais, hindi ou inglês. Acontece que ainda muitas coisas a nível nacional funcionam em inglês. Por exemplo, só para ter uma ideia, news bulletins, National News Bulletin, equivalente ao nosso Jornal Nacional. Noticiário sai em inglês, porque é a única língua que garante acesso a todo o país. Outras línguas são localizadas. Então, jornais mais importantes do país, Times of India, Hindustan Times, Indian Express, tudo sai em inglês. Parlamento, via de regra, funciona em inglês. Se alguém quiser falar numa língua indiana, tem que ter tradução simultânea. Então, é isso. A herança eu diria, herança maldita. Eu não penso duas vezes sobre isso, da colonização britânica. Então, nós temos essa... Mas eu acho que essa ideia de inglês como segunda língua e como língua estrangeira, que é outros países, eu acho que, embora faça sentido, ainda tem problemas muito sérios com isso. O que realmente acontece entre esses dois círculos, círculo externo e círculo de expansão, é uma questão de atitude. Ou seja, nos países círculo externo, ainda há muito ressentimento contra a herança colonial. Então, você vai para África do Sul, Nigéria, Índia, Paquistão, você ainda sente que o povo tem uma certa ambivalência em relação à língua inglesa. Eu mesmo publiquei um texto numa revista chamada World Englishes, onde eu destaquei essa questão de essa ambivalência entre amor e ódio ao mesmo tempo. Tá certo? No meu caso, por exemplo, eu fui alfabetizado em língua inglesa. A primeira língua que eu tive que aprender na escola BABA foi inglês. Mas eu não aceito o inglês como minha língua. Eu tenho a consciência suficiente de que foi uma língua que foi enfiado com ela abaixo. Meus ancestrais foram obrigados a aprender inglês porque não tinham outra escolha. Eles eram colonizados. Quem mandava e desmandava eram os donos. Então, eu ainda tenho essa tensão. Mais tarde eu vou elaborar um pouquinho mais essa questão. De qualquer forma, eu quero destacar que, voltando à questão que eu iniciei, quando a gente... it's all right to speak of world English, English is a global language. Oh, great, everybody is speaking English and all that. Mas, para mim, isso apenas é a parte superficial da língua inglesa. O que acontece de fato, isso ajuda a esconder as tensões que ainda
subsistem no mundo anglófono. Ou seja, essas crueldades praticadas ainda não tiveram tempo para acabar. Ou seja, ainda tem memória muito viva. Isso também tem a ver com, veja bem, em relação a círculo interno, círculo externo, muitas vezes a colonização também pode ser estendida para essa questão. A diferença entre círculo interno, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, Austrália, Nova Zelândia, isso é tipo de colonização que ingleses conseguiram fazer. É a diferença entre o que o inglês chama de settler colonies versus metropole colonialism. Essas settler colonies colônias de povoamento, era uma transposição do povo inteiro. Eles, conquistadores, chegaram lá, aniquilaram todas as populações locais, aniquilaram, simplesmente. E estabeleceram nova casa. Ao passo que, na chamada colonização de exploração, metropole colonialism, o que acontece é que os colonizadores tinham apenas uma única meta é de chegar lá, explorar o território, sugar sangue, tirar tudo que interessava, riqueza, e voltar para casa. Então, a diferença entre Austrália, Nova Zelândia, Índia, Paquistão, do outro lado, é isso. Nos primeiros casos, eles estavam criando uma nova casa. No segundo caso, eles não tinham o menor interesse em fazer qualquer coisa a não ser sugar a riqueza dos países. Então, outer circle countries, eles só conseguiram, você sabe que, por exemplo, a razão por que os ingleses que não tinham menor interesse em espalhar inglês na Índia, enfim, decidiram introduzir ensino de inglês na Índia. Isso é chamado famoso minuto, Macaulay's Minute, uma proposta, um projeto que William Macaulay introduziu no parlamento inglês, propondo que começasse a ensinar indianos inglês. Por quê? Porque os ingleses estavam tendo problemas na África. E aí eles chegaram à conclusão que uma das razões por trás desse conflito era o conflito racial. Cor da pele mandava não. Daí eu disse, como é que a gente pode fazer? Então eles tiveram uma ideia brilhante. Então vamos pegar esses indianos. Indianos têm uma cor da pele meio escuridão, mas não é tão preto como pessoas de África. Então, vamos colocar esses indianos como bucha de canhão. Eles queriam, na verdade, literalmente, cannon fodder, que é a palavra se usa em inglês, para bucha de canhão. Ou seja, colocar essas pessoas para representar nosso interesse, para ensinar-lhe inglês o suficiente para carregar a meta do Império Britânico. Ou seja, não tinha nenhum tipo de altruísmo, não tinha boa vontade, coisa nenhuma. Eles ensinaram inglês na Índia só para servir seu interesse. Tanto assim que no minuto do Macaulay's Minute, naquela famosa proposta parlamentar, projeto de lei, estipulava: a gente vai ensinar esses indianos apenas aqueles inglês na dose certa. Se você exagerar, é um perigo, porque eles aprendem inglês rápido demais e até um certo grau de competência, eles começam a retrucar a gente. Então não pode isso não pode.
A gente vai apenas ensinar eles inglês o suficiente para obedecer nas ordens. Olha só a crueldade que tinha nisso. Por isso que, até hoje, uma das figuras mais referenciadas na literatura pós-colonial, nos países pós-colonial, chamado Commonwealth. Commonwealth é a palavra se usa em inglês para significar a comunidade britânica. Então, na comunidade britânica, ainda é referenciada essa figura de Caliban. Caliban é um personagem da peça de Shakespeare chamada The Tempest, a Tempestade. É um nativo, que aquele enredo é famoso, né? Aquele Tarzan da vida. É um marinheiro britânico inglês, o navio naufraga, na ilha aterriza numa ilha e pega essa Caliban, um cara local, né? Nativo local. Ele aprisiona, escraviza, que é a coisa que eles melhor fazem, né? Souberam fazer sempre. Escraviza e entra naquela coisa, marcha civilizatória, aquela missão civilizatória. Ele dá um nome de Caliban. Quem diga que Caliban foi nada mais que um trocadilho com canibal. Esse bruto, né? Esse monstrengo, vamos chamar de Caliban. E ele computou a bondade inglesa. Comecei a ensinar-lhe inglês. Uma vez que ele aprende inglês, Caliban vira para o mestre, olha só, personagem novo, chamado Próspero. Isso já está explicado. Ele vira para o Próspero, meu cara, agora você tá ferrado, você me ensinou tua língua. Você é ingrato, como é que você disse uma coisa assim? Ele diz, não, sim, você me ensinou inglês, e agora eu sei como te xingar na tua língua. Você nem sequer me perguntou como eu me chamava na minha língua. Você nem quis saber. Se logo se apressou em ensinar-me inglês. Agora que eu sei sua língua, eu sei retrucar. Eu posso xingar você na tua língua. Jamais não. Não tem maior desgraça do que ser xingado na tua própria língua. Ou seja, eu estou chamando a atenção para essa questão que quando a gente fala de Global Spread of English, a gente tem que levar em conta as diferentes realidades em diferentes países. Se você está se referindo a outer circles, sim, inglês se expandiu. Mas se expandiu de uma forma que talvez os ingleses de hoje não gostassem. Ou seja, porque criou tensões. São problemas ainda não resolvidos. E a literatura pós-colonial é o testemunho mais concreto dessa. Eles mostram que a literatura pós-colonial sempre tem essa ranço, esse tom de vingança. Os escritores africanos e asiáticos que escrevem em inglês ainda mostram um certo grau de prazer em dar esse troco. E isso se mostra até uma certa vontade de distorcer a própria língua. Ou seja, não usar inglês de acordo com normas britânicas, mas reivindicar essa língua como uma das línguas locais. Ou seja, tem um prazer enorme em pegar esse inglês e torná-la qualquer coisa menos o inglês da Inglaterra, onde quer que seja. Essa questão precisa ser muito bem frisada para avançar qualquer discussão sobre esse tema de Global Spread of English. E também, nesse contexto, também tem que lembrar uma novidade nessa discussão toda, que é a grande contribuição da América do Sul, né? A discussão sobre decolonialidade. Aníbal Quijano, aquele pensador, filósofo peruano, né? que levantou essa ideia de decolonialidade. É um conceito muito poderoso, muito interessante.
O que acontece nesses países que foram colonizados, que eles conseguiram criar uma quinta coluna. Em todo lugar isso aconteceu. Ou seja, uma pequena parte daquela população que foram sujeitos a uma lavagem cerebral sem tamanho, que incorporaram essa visão da superioridade das inglesas em relação com a população nativa e ainda continuam achando herdeiros dessa superioridade. Ou seja, decolonialidade, em certas palavras, acaba sendo it's the afterlife of colonialism in the ex-colonies. A sobrevida do espírito colonial nas ex-colônias. Ou seja, outrora colonizado, agora libertado, continuam achando que ele conseguiu incorporar alguns valores dos colonizadores. Essa decolonialidade tem muito a ver com o que Karl Marx, por exemplo, chamava de autoalienação. Autoalienação, segundo Karl Marx, é o processo em que a pessoa perde a noção da sua própria essência e começa a curtir uma visão ilusória que o decolonial faz. O espírito decolonial faz que eu sou. Na Índia, até hoje, existe uma expressão que eles falam de Brown Sahib. Brown Sahib era a palavra hindi, que usava equivalente à palavra sir, sim, senhor. Brown Sahib é uma expressão pejorativa que os indianos usam para seus conterrâneos que mostram essa atitude decolonial. Eles acham que eles são ingleses. Então, eles dizem, olha, esse cara Sahib escurinho, Brown Sahib, certo? Ou seja, ele finge ser o inglês. Até hoje existe uma coisa que você sabe que as colônias, eu falo muito da Índia porque é a realidade que eu mais conheço. Eu vivi muito tempo na Índia antes de vir para cá. Sou indiano, nasci na Índia. Então, eu tenho uma familiaridade muito maior do que outros países, as colônias da Grã-Bretanha. Embora eu conheça também algumas dessas colônias e a situação é bastante parecida. Nesses lugares, essas colônias, a grande maioria são multilingües. And one of the things very commonly done that happens in multilingual countries is a phenomenon called translanguaging. O que é translanguaging? Translanguaging é quando as pessoas se sintam absolutamente à vontade de transitar entre língua. Você começa uma frase, uma língua, Hindi, Tamil, Malayalam, várias línguas indianas, e passa de inglês e volta assim. Agora, engana-se quem pensa que essa mudança, troca de línguas, é uma coisa caótica, desregrada. É muito fácil pensar. Quem tá olhando do lado de fora acha que, meu Deus, isso é uma coisa de confusão, um toque de Babel. Pode parecer. Mas quem está participando efetivamente naquele contexto sabe que tem muita regrada. Tem momento certo para falar inglês. Tem momento certo também para falar hindi. Ai de quem viola essa regra de transição. Um dos xingamentos comuns que você ouve na Índia é tu bhi angrez ho gaya. Tu bhi angrez ho gaya. Essa é uma frase em hindi, quer dizer, meu chapa, quando que você virou inglês agora? Ou seja, você é castigado por usar inglês no momento onde
a língua mais apropriada usar seria Hindi ou Punjabi, uma das línguas indianas. Então, essa situação é muito interessante. Você não vê esse tipo de realidade nas chamadas expanding circle countries. O que, em ambos os casos, você pode dizer que a colonização deixou rastros muito negativos, sim. Sim. Agora, essa raiva, né, reprimida, que é tão característica dos países da Outer Circle, talvez não seja tão evidente em expanding circle countries. Tá certo? Porque expanding circle countries, a influência sofrida não é diretamente da Inglaterra. Muitos dos países de século expansão se interessaram pela língua inglesa depois da Segunda Grande Guerra. A Segunda Grande Guerra revelou um único poder, superpoder, chamado Estados Unidos. A Inglaterra estava em franco declínio com um poder imperial e Estados Unidos tomou conta do mercado. Então, muitos dos países de século em expansão foram influenciados pelo chamado soft power. Soft power é aquela situação onde você está muito impressionado pelo Hollywood da vida. Aquela coisa do glitz and glamour, né? Aquela coisa, aquela pompa, dinheiro. Então, essa raiva se manifesta num outro, embora também tem, sim, até isso está muito evidente nos países da América do Sul. Você vê muita oposição à língua inglesa, mas não pela experiência direta da colonização, mas pela experiência daquela poder do tio Sam. Tio Sam mandando, desmandando. A América do Sul foi muito vítima desse países da América do Sul, sofreram muita interferência direta ou indireta do poder militar dos Estados Unidos. Então, isso também mostra. De qualquer forma, a diferença é muito clara entre países de círculo externo, outer circle, e países de expanding circle. Né? E nesse momento que a gente tem que pensar no seguinte: afinal, qual papel que o inglês está desempenhando no mundo de hoje? Essa visão que muitos acalentam de que agora veio a grande solução para a Torre de Babel, que era a situação, cada país falando uma língua diferente, ninguém entendendo. Agora nós temos uma única língua, inglês. Então, ainda há pessoas que ingenuamente, eu digo, friso essa palavra, ingenuamente, acreditam que no fim dessa caminhada vai ser dias de glória. Todo mundo vai estar falando a mesma língua, não vai ter dissensões, não ter diferenças, não tem disputas. Todo mundo entende numa boa o que outros dizem. Gente, lê do engano. Isso não existe. Isso nunca vai existir. O fato de pessoas falarem a mesma língua jamais quis dizer que eles vão se dar bem. Qualquer coisa, se tiver, há muito tempo venho dizendo, a relação é exatamente o contrário. Se você se entende bem com seu vizinho, você tem todo o direito de reivindicar, nós estamos falando a língua. Ou seja, não é a língua que causa entendimento, é entendimento que propicia a postulação de uma mesma língua. Mas isso é filosoficamente um pouquinho mais complexo, eu vou deixar isso para outros momentos. Bom, feita essa consideração, que inglês não necessariamente resolve todo o nosso problema, a gente tem que ter pé no chão e dizer, olha, de que forma
a gente pode lidar com esse avanço do inglês. Aí a questão é que a gente Olá, colocou, professor. será que... Desculpe interrompê-lo, professor, somente para avisar o senhor, ainda tem 10 minutos de fala, tá joia? O senhor ainda tem 10 minutos de fala, tá bom? Só para lembrar o senhor, tá bom? Obrigado. Just to inform Professor Rajagopalan that he's got 10 minutes left to finish his presentation. Obrigado. Então, a questão que a gente colocou no título da nossa fala, is English a healer language? Inglês vai sanar todos os nossos problemas ou, ao invés, vai acabar com os nossos problemas, vai esmagando as línguas nativas em diferentes países do mundo. Há um certo... as duas perguntas procedem até um certo ponto, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado em não exagerar nesses pontos. Essas perguntas acenam para possíveis caminhos, mas não quer dizer que a gente não pode taxativamente dizer que inglês veio para salvar a nossa situação. Também, inglês veio para acabar com outras línguas, embora as duas posições tenham suas razões de serem. O que eu digo isso é que a gente tem que ter cautela, muita cautela em relação a essa língua dominante que está aí, pairando sobre nós. Né? A gente tem que desenvolver as próprias estratégias de resistência. A palavra-chave é resistência. Há muito tempo atrás, eu escrevi um texto chamado Como Dominar a Língua Inglesa sem ser dominado por ela. Eu repito isso. É muito fácil deixar a língua inglesa dominar a sua vida. Meu Deus, aquela coisa de, você cai babando. Só precisa de um babador para ficar babando o tempo todo. Calma, cocada. Não, você não pode entregar sua alma feito... Você não pode entregar sua alma em nome da língua inglesa. Você tem que ficar de pé, cabeça erguida. É preciso não cair também nessa armadilha de pensar, puxa vida, o inglês vai salvar a nossa vida. Também não. Também não vai acabar com sua vida também. Desde que você tenha a atitude certa em relação ao inglês. Você tenha a clareza de que eu vou aprender essa língua para ser útil para mim. Quem vai estar no topo, você, eu que vou controlar. Jamais vou deixar a língua tomar conta da minha vida. Eu quero dizer, então, como se costuma dizer os ingleses, there are no quick fixes. Não tem soluções derradeiras. A gente tem que ter muita maturidade, muito bom senso em lidar com o inglês. Porque, queiramos ou não, o inglês está aí, mandado na nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. É a gente que tem que dominar a língua. Jamais deixar a língua nos dominar. Bom, dito isso, eu vou deixar meu colega Sávio tomar o bastão daqui para frente. Eu tenho certeza que ele vai poder continuar a minha fala e acrescentar muitas coisas interessantes. Muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado, professor Rajagopalan, pela brilhante fala. We truly appreciate such insightful talk. Agora, dando continuidade à palestra, eu gostaria de convidar o professor Dr. Sávio Siqueira. Now, moving forward with this lecture, I would like to invite Dr. Sávio Siqueira to continue the lecture.
Dr. Sávio Siqueira holds a PhD in Letters and Linguistics from Bahia Federal University, UFBA, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brazil. He's an associate professor of English and applied linguistics at UFBA's Department of Germanic Languages and the postgraduate program in Language and Culture. Dr. Siqueira has conducted postdoctorate studies on critical language pedagogy at the University of Hawaii, Manoa, Honolulu, USA, and has been collaborating in the MA on Multilingualism, Linguistics and Education from Goldsmith, University of London, UK. Among his research interests are English as a lingua franca, intercultural education, ELT materials, globalization studies, the sociolinguistics of English, and critical pedagogy. Dr. Siqueira, be very welcome. The word to you. Thank you, Kayan. Can you hear me all right? Is my sound okay? Because sometimes the microphone here, doesn't work. Yes, it's totally working. Yeah. Okay, good. Everything's fine. Well, thank you very much, Kayan, for this kind introduction. Good morning, good afternoon, and good evening. I see we have some colleagues directly from India here, so then good evening. So, bom dia, boa tarde, boa noite. It's a great pleasure to be here with you in this event, which proudly celebrates the 50th anniversary of the Curso de Letras from my Federal University of Acre, where I have good friends and excellent colleagues doing a great job. So then it's been some time since I went to Rio Branco, and I confess I miss, staying with you in person, and I hope this happens soon. Então, eu gostaria de saudar todos os colegas, principalmente da Universidade Federal do Acre, a professora Maísa, professor Francisco, todos os estudantes do curso de Letras e, em especial, eu gostaria de fazer uma homenagem a um grande amigo que, infelizmente, não está mais conosco, professor Vicente Cerqueira, que era baiano e que construiu toda a sua carreira no Acre. Então, eu gostaria de pedir licença para, quem sabe, dedicar esse grande evento, esse momento, this special moment that I'm here with you and my dear friend and master Rajagopalan, to the memory of Professor Vicente Cerqueira. So my talk, I hope it's complementary to what Haje has brilliantly posed here, because of course his experience as someone that comes from that was born in an outer circle country, as he says, and has the rich experience in many ways, as he also poses, painful, as someone who lived the years of the English Raj in India. So I will work a little bit on this discussion, try to complement from my personal view, and also, but I would like also to to locate a little bit of my discussion on in our reality, Brazil, especially when it comes to foreign language education. So then I'm going to ask Ed to bring so you can see here as he said, the title. This is a panel. It's a round table between the two of us, and of course our audience. And I see here that we have very
very special friends giving us the honor of sharing this moment with you. So then, Ed, can you move on to the next slide, please? So concerning this whole idea of being, Hajan has discussed this, I would say, very, very clearly, what we have to consider in terms of the global spread of English, and that we have to look at this spread and this phenomenon from various perspectives, and especially from a local context. So then I'm going to take advantage of the title of our roundtable, and I'll start. This is our potential roadmap. I'll start discussing a little bit from the perspective of an African writer from the Anglophone world, when he poses languages, are languages bridges or walls? Then I will discuss this very briefly from the perspective of an Indian writer, English as a healer or a killer language. And I think what Hajan, of course, we subscribe to what Hajan has already mentioned. The language can be a healer, but especially a killer in some situations. Then I will discuss briefly the global spread of English, and I may repeat, myself in terms of what Hajan has said. So then I'll try to be brief. Then I will, especially to the external audience, let's put this way, and then I'll be more locally oriented. Hajan has touched briefly the point of decoloniality and coloniality. So then I will refer to what's happening in Brazil in terms of political and educational policies in terms of foreign language education. So I will start with Brazil, a multilingual country. We are a multilingual country, and this is important. Then I will refer to policies in language education in our country. Then what we can refer to as multilingual education in Brazil. Finally, looking ahead concerning linguistic and educational policies, and a final message to those learning and teaching English. Of course, I think this moment is, as Kayan and says, and I have seen here on the presentation, I think it refers a lot to English. So then, but of course, several of these things that we say here can be easily applied to any foreign language, in any situation, especially in an expanding circle like Brazil. Okay, please, next. So beginning with this idea, línguas como pontes ou walls, I got inspired by Thiong, who's an African writer, and I'm sure you know him. So he makes us reflect, in terms of what are languages. They can be bridges. Are they bridges or walls? According to him, of course, bridges enable a constant to and fro between two entities, as we know. Bridges enable crosses, transitions, and even continuities. Walls, of course, they bar, they block, any contact in any exchange. So then, according to Thiong, he says, unfortunately, in many contexts, relationships between languages have not always been characterized by the image of the bridge, but that of the wall. And he says that this is the wall of inequality of power, iniquidade de poder, and Hajan has beautifully, mentioned this when he tells about his experience in India and what the British really wanted, when they decided to teach English to the locals, right? So then he also says, Thiong says that dominant languages like English and others have become perceived, even by the dominated, as having all the magic power of knowledge and the production of ideas. Culture itself
whereas the dominated languages are seen as having the opposite. So, for example, it's the feeling that how many times we have heard people say, "Why am I going to learn this language? Because this language is not important, or my language is not important. So I have to learn, languages that are important." And so then this whole situation, I think, also can be summarized by the story that Haje has mentioned of Caliban, right? So this inequality of power that normally in let's say in a more negative sense, that happens when languages and cultures, enter in contact or get in contact. Next, please. Pode passar, por favor. So then, that's thinking of this general idea of languages. They can be bridges, but they can also be walls, right? So then I think it's important to reflect over what Ajit Mohanty says when he says, "Is English a healer or a killer language?" So, and I summarize here some of his ideas, and I think it can, in many ways, go together with several things that Haje has mentioned already. He says, in the post-colonial world, the killer languages, including English, thrive at the cost of other languages. And in many countries, the myth of English medium superiority is propagated to the detriment of the poor and the marginalized. So, and it's funny because, of course, we know this doesn't happen only with English. So, this happens in Brazil with Portuguese and in the what we call minority languages, right? So, and then he says that English and other killer languages set in motion a hierarchical pecking order of languages that severely disadvantages the other languages, those, especially those of the indigenous peoples and minorities. So he describes especially the context in India, that, for example, many children that don't speak English, so they start their lives, school lives, at a disadvantage because there is no policy that guarantees no policy that guarantee that they can have the beginning of their education in their local language. And then he says it doesn't have to be like this. It doesn't have to be so. In a true multilingual system, all languages can have their legitimate place. So then they can be mother tongues, they can be languages of regional, national, and wider communication. All right. Of course, we know that it also, as Haje says, there is always conflict when we talk about language. So there are no easy fixes, as he says, right? So then, and then Mohanty goes on and says, English and all other world languages can play their role. They can be, in that position, but they can, of course, we have to be very careful. And then again, as Haje says, it begins with us. What awareness do we have of these processes in our local context? So then these languages can be healer languages and not necessarily killer languages. Next, please. And then Mohanty, in a more philosophical way, and I think this is extremely important, he says, in a politically uncontaminated society, mother tongues and other languages can complement each other with beauty. So, and then they can, they can embrace each other. And this takes us to translingual practices or translanguaging, as Haje also has pointed out. And then he says, mother tongues and other languages can complement each other with beauty. The beauty of the petals of the Indian lotus, as Patanayak so elegantly puts it. Beauty with diversity, right? And then he goes on and says, every child must grow into this beautiful world of many languages, capable of nurturing and liberating, emancipating, sheltering and expanding, enrooting and emancipating. But then he
brings, as Haje says, there are no easy fixes. There is a crucial question here. Tem uma questão crucial. How do we foster such growth? Of course, this would take us more time for us to expand, but I leave the question here, and the question comes from Dr. Mohanty that I think it's extremely important to make us reflect. Próximo, por favor. And then I enter the global spread of English in the, again, Haje has mentioned this, and he has touched, basically all the points that I would mention. So then I just want to complement what he says. So the global spread of English is not innocent, is not neutral, right? And we can look at this global spread from at least two different perspectives, or two different lenses, as I would say. From the naive lenses, as he mentioned, as a perspectiva ingênua, that, let's say, associates language, English as the language of globalization, of science, technology. Its supposedly neutral character of communication, professional success, modernization, opens doors to a brighter future. It's a not natural, neutral, and beneficial process. How many times we come across people who think that way, right? But again, we can also look at this from critical lenses, or if you prefer, decolonial lenses, as Haje mentioned, for this great work that has been done here, especially in Latin America. So it can be, this spread can be seen, for example, as a process fueled by a neoliberal ideology. It equates English with economic success. It has utilitarian motivations. English becomes a commodity, as our colleague Clarissa Jordan says. It brings in an imperialist and neocolonialist orientation, as Lopez Gopar points out, aided and abetted by colonialist and imperialist projects, as Kumara Vadivello also points out, and complementing what Haje says, a pure exercise of coloniality, and he mentioned Quijano already, right? So the Peruvian scholar who conceived the concept of coloniality. Próximo, por favor. So having said that, about English, I want to be funnel into our local reality, especially when it comes to changes in terms of teaching English as a foreign language in Brazil, and some educational and political and linguistic policies. So then, of course, we know this, but it's good to remind even Brazilians that this country is a multilingual country. So we have 250 languages, 180 indigenous languages, 56 languages of immigration, sign languages like Libras and the Kapur sign language, So Brazil is not a monolingual country, as unfortunately many people still believe, and this whole idea is, propagated around the world, right? So we have several multilingual contexts, so different groups of different mother tongues, as we know, right? But again, despite the country's great linguistic diversity, many speakers' relationship with their own languages is usually unequal in relation to Portuguese. Há senso de inferiorização aí. The general perception is that Brazil is a one-language country, with that whole idea that is spread all over. Fala-se no Brasil do Oiapoque ao Chuí, right? Fala-se no Brasil português do Oiapoque ao Chuí. So, also, there is a visible imbalance between the use of Portuguese and other languages, as we know, which in many ways places Portuguese as a continuous threat to indigenous languages and those of immigration. So again, it brings us the whole idea of a killer language, because all these colonial languages carry blood in their trajectories. So they are and they were killer languages. But as Mohanty would say, it doesn't have to be like this. But again,
but this does not make at all Brazil a monolingual country. On the contrary, our linguistic complexity is increasing at a fast pace, especially in areas where we don't have that feeling very clearly, right? Of course, if we go to places, for example, Acre, in other border states, so this let's say this multilingual, multicultural landscape is much closer to reality compared to places here where I live, right? Próximo, por favor. So having said that, I'm going to funnel a little bit in terms of policies in language education. So then now I'm going to talk about, how we, in a very, let's say, a very brief explanation, I'm going to try to bring official documents that handle, language education in Brazil. So our current constitution, 1988, we have this article 210, parágrafo 2º, that says que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. So, the Constitution says that these indigenous languages can be used, but how far, has this been respected, right? Also, we have the Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, where it establishes that we should have mandatory foreign language teaching since the first year of Ensino Fundamental. But again, in 1996 until 2017, it would be a language of choice by the school community. And this has changed, as we know. There is also this Decreto Federal that created in 2010 the National Inventory of Linguistic Diversity, right? In all the documents that we are very familiar with that have, let's say, oriented foreign language teaching, not only, I'm funneling to foreign language teaching, but other disciplines too. And then we have the parâmetros curriculares, do ensino médio, a lei do espanhol that was, revoked in 2017, and of course it generated a lot of controversy, etc. And then we arrive in 2017 with this law, 13,415, that it's called a Reforma do Ensino Médio, where it was established in a multilingual country the mandatory teaching of English, where we have been talking about multilingual education, bilingual education, and then it is decided officially in educational policy that English is the only mandatory, it's the only language to be taught in basic education. So no more choice according to the community's needs, and so the privilege is given to English. And of course, out of this, we have the BNCC, which is the Brazilian core national curriculum. And as we can see, especially the ones well versed in the BNCC, there is the prevalence of two hegemonies: Portuguese as a mother tongue and English as a foreign language. So this is a paradox when we talk about everything that we have mentioned here in terms of multilingualism, multiculturalism, etc., etc. And I'm going to explore this a little bit. Next, please. So then I want to share with you this quote by Lopes Gopar when he says, "The promotion of a powerful language at the expense of the other languages which form the local language ecology basically otherizes," so considera outro, né? "these languages since they can be perceived as inferior." So why am I going to study the language of my indigenous community if it's a minor language? So I think this takes us to what Haje said in terms of attitude, right? Thus not worthy to be learned or promoted. And then this is what I've been calling, we ended up getting in the trap of what I call the danger of a single language.
also in foreign in additional language education. Of course, I'm bringing again this to foreign language education because that's my area. So, but this could be, applied also to mother tongue, right? So only Portuguese, or but then there is here the prevalence of two hegemonies. So in foreign language education we have English. Ok, próximo por favor. Having said that, uh, and then in this whole discussion, 3 years later, we have the diretrizes curriculares nacionais para educação plurilingüe. I'm sure the ones who are more familiar with bilingual education, multilingual or plurilingual education in Brazil know the document. So then, let's see what this document basically says. So we are in the country where we can talk about indigenous education, education of the deaf, education in border areas, so by plurilingual education, additional languages. So what happens? And we have this that was published 3 years later, but again, we have there that the only mandatory language to be taught is English. So does anybody believe that, in basic education, only with resistance, as Haje has mentioned, we can bring in other languages to this whole arena, right? So this is an information about Latin America, for example. Efforts to reach levels of proficiency in English. So we have, it's still something that it's going on. Search for an integration of the additional language in the school curriculum. So then what happens? There is a demand for additional languages, but not only English, other languages. So in the document says that only 3% of private schools offered some type of plurilingual education, and almost zero in the public sector. So reference to some initiatives and projects in the public sector, but also almost zero. So then it's contradictory in the sense that we determine that English will be the only mandatory language in basic education, and here we are talking about plurilingual, multilingual education in the country. So then, as I said, the BNCC, English as mandatory, but again, we have that discussion that yes, other languages can be offered, right? But not only those of social prestige, but also indigenous African languages. This is also in the document. But again, the discussion is, do we believe that if we do not resist, as for example, our teachers of Spanish in Brazil have been resisting in order to keep Spanish, in basic education, I think it's going to be, it brings us the idea of a wall again, because here there is the power of inequality, as Theon mentions, right? So despite all this that comes with the directrices, so it is English that, in my opinion, which is offered the red carpet. So in this whole show, let's put this way, English gets the red carpet. And for sure, as Hajan would say in a very interesting text in 2008, such a decision has been embedded in local geopolitics, right? As he mentioned also the influence of the United States, this neoliberal, let's say, orientation. So the English is a commodity, etc., etc. Pode passar, por favor. I'm almost done, and then we discuss. So, bilingual education in Brazil in foreign language contexts means English. Even when we talk about CLIO projects and experiences, and I'm sure that probably many of you, understand these CLIO projects with content, language, integrated learning. And of course, this is mostly evidenced as an elitist enterprise. So it's still basically in Brazil, even though it would be interesting to have policies to democratize
bilingual education, multilingual education. So far, we are at this level. Most bilingual programs are grounded in a monoglossic perspective, which views monolingualism as the norm and treats bilinguals as two monolingualism, monolingualisms in one. So this is what Garcia says, or what she calls double monolingualism. So then we talk about plurilingual education, but it is still, the mentality is still towards monolingualism. It's also said second language acquisition in TESOL industry is still treats the acquisition of an additional language as an ideally hermetic process, uncontaminated by knowledge and use of one's other languages. Então ainda temos todas aquelas acepções voltadas para o ensino de língua que, again, a Haje escreveu muito bem lá em 2004, que muitas dessas premissas estão outdated. But again, they still survive. So, I'd like to share this piece of news here. It's in Portuguese, that says, o número de estudantes estrangeiros no Brasil cresce em torno de 112%, cresceu, desculpe, 112% em 8 anos, isso em 2018. O maior número de alunos estrangeiros está em estados como São Paulo, claro, e depois o Paraná. So, as I said, this linguistic landscape has been changing, and we are having, students who come to our classes, basic education to learn Portuguese and also English, and they are at least bilingual. So Portuguese is not their mother tongue, right? So then with this increased mobility, classroom diversity in Brazil calls for strong public policies of multilingual education, especially when it comes to the pedagogy of additional languages. So there is still a lot to be done in terms of language politics and language planning, with important implications to foreign language teacher education. So then I also want to point out the importance of courses like the ones we have, for example, at UFAC, because with this whole idea of a different landscape, we have to change and rethink a lot of our, let's say, premises and the other, part of the structure that needs to be updated. Próximo. And then this is just to give an idea that we are, for example, we are living in Brazil a very contradictory, in terms of linguistic and educational policies, we are living a sort of paradox. So it is the term that we have only one mandatory language to be learned, but again, we are talking about multilingual. We are, trying to stimulate, bilingual education, multilingual education. So then I have this slide. This is almost the last one. That I would say, looking ahead in terms of linguistic and educational policies. So Haje also mentioned this. The idea is not necessarily to demonize English, because English is this phenomenon, and it's locally appropriated. So, and that's how we have to see this process, right? From a local point of view. So not to demonize English, but struggle to implement a real democratic multilingual education of additional languages in the country based on choice, not on obligation and privilege. Choice, which language is important for us to learn. As much as ELT is connected to neoliberalism, so to become a better professional, to get a better job, etc., we cannot forget that it also juxtaposes with local linguistic realities in which it is implemented. So it is locally appropriated. It has to be locally considered. So we need to think about opening up
the scope of foreign language education, or incorporating a diversity of languages to be taught under a multilingual perspective, investing especially in teacher education at all levels, pre-service, in-service, right? Also, as mentioned by Haje, we have to favor a decolonial language teacher education, right? And this has been done. Several of our Brazilian scholars and also professors have been investing in, in projects that are, teacher education projects that are, they can be called decolonial. And of course, the importance, as I mentioned, of renewed and updated Letras courses like this. We have to be trying to refresh as much as possible to meet, what really happens in the world today, especially when it comes to English. We have to consider, we should consider alternative local curricular standards, which comprise different progressions of what bilingual and multilingual students are able to do, in this case, using English, right? This is what Garcia and Flores is defending, and I subscribe to this. And in their languages other than English. So then when I receive in my classroom, multilingual, bilingual students, I have to take advantage of that beautiful, bilingual world that comes to my class and take advantage in a good sense, favor it, right? So in the try to let's say to make to check the strategies to all the the possibilities in order to make this person comfortable, instead of saying don't use your English in my classroom. On the contrary, of course, this would have the same implications to materials, to testing, assessment, and then they had to be along these lines. So we also have to think about initiatives involving researchers, teacher educators, teachers, students, and other stakeholders for an inclusive multilingual education, not exclusive or giving the red carpet just to one language. And of course, we have to foster, and this is something that it's clear to me, to foster the crucial dialogue between academia and language teaching professionals at the local level. So as Haje has many times said and written, we have to leave, to abandon our ivory towers, as nossas torres de marfim. And of course, be more attentive to issues related to language politics and language planning. Because as he also says, very pertinently, teachers, families, we just leave this to administrators or to officials who, not all the time they even understand, let's say, the basics of what, teaching languages or linguistic education encompasses. Okay, and to finish, I'll bring something for in terms. Pode passar o próximo. And to finish, I quoted this author from an article in The Guardian in June of 2021. He writes a beautiful testimonial of how he learned English. His name is Nesrin Malik, and his first language is Arabic. And I clipped a few insights from what he says, and I'd like to finish my participation with as a sort of message for those learning and teach English, so teachers and students alike, in terms of what it means to learning this language and teaching this language, especially when we look at the local perspective and what the whole process encompasses and what types of let's say of principles and premises we should question, right? So he says,
Of course, I clipped a few things, so it's the text is longer. But he says, "My English will never be perfect, and that's what keeps a language alive." I think Haje touched this very well. My accent is all over the place, and some people don't want. They want to imitate the native speaker because they don't want to have, let's say, a local accent, right? So my accent is all over the place. I still often have to pause in speech and translate thoughts in my head from Arabic first. The English I ended up speaking, as all languages are, is dynamic and porous to other influences, and all the more expressive for it. In my childhood home, the English we learned in school merged with Arabic in ways so organic I couldn't tell you when it began or uh, when it began or who started it. Translanguaging people. Far more people speak English in the rest of the world than in native English speaking countries. No version of English we speak is pure. There was never a pure language. The purpose of language, as Hajan says this 100 times, is to facilitate communication. The magic of language is its capacity to spontaneously evolve to facilitate that communication, incorporating and accommodating the influences and thus the needs of those who use it. So this is an example of how language operates in the real world. Let's bring this to our classrooms. And then maybe we can look at the way we teach and learn English in all other languages in a different way, a more critical and less naive way. I think this is the end. Thank you very much. Pode passar o próximo. So I have here, obrigado, thank you, gracias, and thank you very much. And for those interested in my slides, I have the next one, são as referências, but thank you very much. Estamos agora abertos para comentários, questões. Eu espero que não tenha passado do tempo, Caiane. Olá, muito obrigado, professor. Thank you very much. We appreciate such wonderful presentation. Muito obrigado pela excelente apresentação, dando continuidade aí, seguido, né, da brilhante fala do professor Rajagopalan. Nós temos um tempo aí, bastante tempo para as perguntas agora. A gente já tem nosso público já está interagindo conosco. Aí temos algumas perguntas para vocês, para o professor Siqueira, professor Rajagopalan. Como a gente tem bastante tempo ainda, eu quero convidar vocês, o nosso público, para enviar suas perguntas. Pode ser em português, não tem problema, envie suas perguntas. Né? Vamos aproveitar a oportunidade que nós temos de aprender, de trocar conhecimento. Afinal, não é sempre, né, que temos essa oportunidade, né, de ter grandes nomes e professores aqui conosco. Gostaria de informar também que a lista de presença já está disponível aí no chat. So we still have some time left for questions. Actually, we are now available for the questions. So please highly encourage you all, our audience, to send your questions. So we have the first question here to Professor Rajagopalan. Seria a produção de materiais autênticos um dos caminhos para resistir a materiais didáticos neoliberais que insistem em retratar a realidade do norte global? Uma pergunta da Elaine Paula de Oliveira Santos. Haja seu microfone. Obrigado pela pergunta. Só queria fazer um pequeno reparo. Eu sempre resisti a essa palavra autêntico. Eu tenho maior bronca dessa palavra. Eu também. Que diabo é esse autêntico?
Bom, tirando isso, eu concordo, sim. Eu acho que a gente tem que sair dessa modelo de textos padronizados e procurar textos que vocês estão chamando de autêntico, mas eu chamaria de localizados, locais, corriqueiros, textos que você encontra na vida real, não aquele modelo idealizado, entendeu? Então, eu sempre insisti nisso, no ensino de literatura, há uma tendência muito forte de fugir do cânone, né? Fora do cânone. Então, algo parecido com isso é perfeitamente viável, né? Ensino de línguas. Em vez de procurar textos tidos como modelos, aquela coisa do... A gente começa assim, isso seria uma primeira forma de tirar a língua do pedestal alto em que sempre foi colocado e colocar para a terra. Eu acho que sim, tem razão. Haje, se você me permite complementar, Sim. Elaine, eu concordo plenamente. Assim como Haje, eu tenho muita bronca desse termo autêntico, porque autêntico sempre foi visto dentro de aquisição de segunda língua como algo produzido para o falante nativo, ou produzido pelo falante nativo, né? Então, se você puder, dá uma olhada no que a gente já vem falando sobre essa coisa de desconstruir o Plastic World of Textbooks, o mundo plástico dos livros didáticos, que é exatamente isso que Rajan falou. A gente tem que trazer textos que façam sentido para os seus alunos, no seu mundo local. É claro que saber sobre o outro é importante, mas comecemos naquela outra língua, digamos assim, a tentar começar a saber sobre nós, né? Sobre as nossas realidades. Então, eu sugiro que você dê uma olhada depois. A gente tem muita coisa escrita sobre isso, sobre essa ideia de desconstrução do que a gente chama da Disneylândia pedagógica, que é construída pelos livros didáticos, principalmente os internacionais. Se me permitir acrescentar, me lembro há anos atrás, quando eu dei aula na PUC São Paulo, curso de literatura, no quarto ano de alunos, eu tinha uma matéria chamada leitura extensiva, alguma coisa assim, abrir a leitura. Né? Eu usei um romance tipicamente indiano, uma escritora indiana, e a reação dos alunos foi muito incrível. Puxa vida, metade corria, vira e mexe, tinha palavras que não entendiam, tinha que procurar no dicionário. E muitas vezes o dicionário dizia uma palavra só usada na Índia, Paquistão, Ásia. Ou seja, eles abriram o olho para dizer, isso também existe? Sim. Daí, alguns dos mais aguerridos leitores apontaram para a minha satisfação, e isso para eles foi uma coisa muito reveladora. O inglês pode ser usado para descrever realidades completamente alheias à realidade anglo-britânica, anglo-saxã. Ou seja, assim, a língua tem que estar adaptada para descrever uma realidade que não é própria da cultura da origem. Então, isso é muito interessante, eu acho. Assim. A gente tem que fazer esses ajustes. Por isso que eu digo, o inglês não pode ser importado para a nossa realidade. Tem que sofrer com certa contorção. Por que não? Isso é saudável. É isso. Excellent. Excelente. Muito obrigado, professores, pela... temos uma próxima pergunta. Do we have a next question? Yes, we have next question. Marlisa Shimazumi, acho que é isso, né? Professor Rajan, poderíamos, portanto, afirmar que translanguaging trata-se de um posicionamento político e não um simples code switch? Há diferença muito clara. Muitos autores tentam dizer que translanguaging é uma code switching sobre nova roupagem. Eu acho que não é, não. Translanguaging ainda está muito presa a forma muito rígida
de pensar que prevalecia na linguística. Código, estudar códigos, não é muito mais que códigos. Translanguaging é muito além da linguagem verbal. A gente está falando de um repertório inteiro de comunicação. Quando fala de comunicação, sai muito além da linguagem stricto sensu para usar gestos. Tem tudo isso na comunicação em vivo. Você usa muito mais que a palavra soprada. Você usa gestos, você usa a expressão facial e tudo mais. Então, quando você fala de translanguaging, não é simplesmente code switching, é muito mais que isso. Agora, translanguaging em si não se resume em political posturing, né? Ou seja, tomar posicionamento político. Translanguaging ocorre em todas e qualquer situação de multilinguismo societal. A palavra societal, porque não está acostumada, é uma importação ipsis da palavra inglesa societal, que é diferente de social. Quando você fala de societal multilingualism, você está falando de uma sociedade inteira se movimentando através de práticas multilingües. A sociedade inteira, né, não tem uma língua em comum que une tudo. Então, eles usam um repertório inteiro envolvendo várias línguas. E acontece, por exemplo, em maior países da Ásia, na África, isso é muito comum. Usar 3, 4, 5 línguas. As pessoas nem se preocupam com o nome da língua, né, Haje? As pessoas nem se preocupam com o nome da língua. Não, você nem sabe o que você está falando. A criança não sabe o que está falando. Eu quando era criança, 3, 4 anos, eu tenho certeza que eu não sabia que eu estava usando 3, 4 línguas. E nem fazia grande questão. Isso é uma forma de viver. Agora, quando você cresce, você adquire consciência política, sim. Aí, Marilisa, você tem toda a razão quando você diz, olha, você pode usar isso como political posture. Porque você sabe que cada língua tem, além do poder de comunicação, poder simbólico. Então, quando você opta em dele, você tem que ter muito cuidado nessas situações multilingües. A escolha da língua define quem é você. Quem você é definido pela escolha da língua. Por isso que você tem que ter muito cuidado onde você pisa. Tem lugares onde você se salva falando inglês e você atrai ódio falando inglês, porque você tem que falar hindi e não outra língua. Tem outros lugares que você é muito mais apropriado falar Punjabi e assim por diante. Então, sim, serve para political posturing, mas não se resume a isso. Uma das formas é political posturing, sim. Excelente. Thank you. Do we have next question? Próxima pergunta. Diógenes Lima tem uma pergunta. Seria correto afirmar que translanguaging é um novo paradigma no campo dos estudos da linguagem, mais especificamente da linguística aplicada crítica? Fábio, você depois já acrescenta. Já você também fala. Diógenes, em primeiro lugar, um prazer saber que você está aqui conosco, querido amigo lá da UESV, de Vitória da Conquista. Eu não vejo como translanguaging sendo uma coisa específica da linguística aplicada crítica. Eu acho que é um movimento muito mais amplo, que envolve, eu acho que perpassa, aí Haje pode complementar, perpassa vários campos, porque aí você enxerga-se ou estuda-se translinguagem a partir de várias lentes, né? Eu também não sei se eu usaria. Eu não tenho visto, Diógenes, as pessoas usarem a palavra paradigma para translanguage, muito mais abordagem. Inclusive, há já muitos estudos em educação bilíngue,
trabalhando com o que eles chamam de pedagogical translanguaging, não é? Então, de certa forma, você pedagogiza essas estratégias. Agora, como o Haje fala, translanguaging não é só o pedagógico e nem muito menos não fica no nível de braiding das línguas, né? De mistura de línguas. É muito mais que isso. Então, eu acho que podemos considerar uma abordagem quando falamos de pedagogical translanguaging, né? Mas é preciso ter cuidado também para não cair na armadilha que nós temos esse tempo todo em language teaching, de começar a empacotar o conceito de translanguage e aparecerem as procedures, né? Então, assim, porque talvez o processo de translanguage seja muito mais rico e mais importante exatamente no que Haje falou, nas questões que eu diria que são metalinguísticas, né? Porque nós estamos falando de repertórios linguísticos, culturais, semióticos, né? E atitude. Então, é preciso ter muito cuidado porque para não virar uma coisa muito parecida com a ideia de code switching, porque code switching é como Garcia fala, né? Você pensa em barreiras, em fronteiras. Então, são dois monolingualismos ali, e eu consciente shift from one to the other. Entendeu, Diógenes? Então, respondendo a sua pergunta, eu veria mais como uma abordagem que se alimenta do que acontece no mundo multilingüe, claro, mas não limita-se apenas a questões de sala de aula, de questões pedagógicas. E não vejo como apenas dentro da linguística aplicada crítica. Eu acho que ela que perpassa, porque são vários fenômenos que acontecem aí, tem questões sociais, tem questões no nível de psicologia, né, de sentimento, então, eu diria que não seria exclusivo da linguística aplicada à crítica. Eu acho que estudos decoloniais têm trazido, acho que tem uma interface grande com os estudos coloniais, tem uma interface interessante que a gente vem construindo com as chamadas epistemologias do Sul, de Boaventura de Souza Santos, quando nós consideramos, por exemplo, o conceito de linha abissal, aquele conhecimento que é reconhecido e aquele não reconhecido, aquelas práticas reconhecidas e aquelas não reconhecidas e legitimadas. Então, eu acho que amplia um pouco, aliás, amplia muito mais do que apenas na linguística aplicada à crítica. Não sei se Haje gostaria de complementar. O translanguaging tem uma gama de atividades envolvendo translanguaging. Não é só... eu fiquei muito impressionado uma vez quando percebi que, embora translanguaging a gente discuta muito no contexto do multilinguismo, mesmo em contextos completamente diferentes, traços de translanguaging começam a saltar aos olhos. Eu nunca esqueço um episódio quando Donald Trump ainda estava mandando lá nos Estados Unidos, e na auge daquela polêmica sobre sealing borders, né, tentando bloquear todas as fronteiras dos Estados Unidos, ele deu uma conferência, uma das andanças dele, né, com o público, assim, gavel-rousing speeches, né, aquela coisa de... Daí ele fala assim, we must be very careful about our borders and how we guard them. There are some very bad hombres coming along here. Very bad hombres. Eles colocou uma palavra, tá certo? De origem espanhol, que todo americano reconhece como espanhol, e através disso ele reconhece quem estou falando, quem são os nossos inimigos. Tá certo? Não, nossos inimigos não são um enxofre, não é cheirando enxofre, eles falam espanhol. Eles eram colocando endereço certo. E eu achei tão impressionante como o valor simbólico de uma palavra, não hombres, o que quer dizer, mas o valor simbólico da palavra hombres foi usado
translinguisticamente. Então, não é, eu não, acho que Sávio tem toda razão. Não é uma nova forma de abordar, colocar, não é um paradigma no sentido, mas sim, e a linguística aplicada ganhou muito ao trazer esses novos conceitos como translanguaging para a discussão. E a linguística ortodoxa ainda reluta em reconhecer. Eles ainda ficam com code switching, porque code switching dá para caber dentro do arcabouço. Translanguaging escapa. Translanguage é slippery, né, Haje? Slippery. Far too slippery for the taste. Excellent. Thank you very much. We have next question addressed to Professor Sávio. This question is from Flavius Almeida. Sávio mentioned the coloniality exercise issue based on Quijano. In practical terms, how can teachers apply this kind of approach in their classrooms? Is it related with a local epistemology? Thank you, Flavius, for this great question. Obrigado, Flavius, por sua pergunta. Flavius foi me orientando de mestrado e é um colega querido da UFRB, aqui do interior da Bahia. Well, I would say, of course, we need to explore more the concept of coloniality, as Haje has pointed out. But I believe I don't feel comfortable, Flavius, putting coloniality or any other related terms in together with these terms that we are used to: paradigm, approach, etc., etc. Coloniality, again, we have to understand from a broader perspective. So then, of course, if you study coloniality, you have seen that the studies of coloniality have, they have grown into a different, let's say, they have given different offspring. So you have the coloniality of being, the coloniality of knowing, etc., etc. So then, I think we need to understand what he says by coloniality. And in language teaching and language learning, we need to see how the concept can be interesting, not to be applied, but to orient especially our attitudes as teachers, as teacher educators, as material writers, etc., etc. All right. In terms of practicalities, I would say when you teach or when you assess materials, when you assess your students, have in mind, let's say, principles of what is discussed in coloniality. So then this is, you are exercising or you are immersed in what I would say a decolonial practice. You see? Of course, it has to do with local epistemologies, because only those who come from this situation of coloniality, as Haje said, colonialism, because in let's say in a few words, he says colonialism has finished as an enterprise. So then, but coloniality is here. So then. We can see easily, especially English teachers that they have their minds colonized, let's put it this way, by ELT industry, let's say, and also second language acquisition, TESOL, all these premises that in many ways come from the, let's say, the orientations that I think was a line that mentioned from the global north. You see? So then, of course, it is local. So the more we developed local epistemologies, the more we are aligned with the idea of decoloniality, right? So, but we have to understand theoretically what it means, what coloniality means,
in order to operate as teachers, as teacher educators, or stakeholders involving with language education, how to operate under the, let's say, the concept of decoloniality. And this has more philosophical, more ideological, more political implications, but also, as you mentioned here, practical implications. All right. I don't know if I answered your question, but basically that's how I understand. I really wouldn't like to see those terms associated with packages. You see, that's my concern. Translanguaging, coloniality, or decoloniality, etc., because we are used to this. We want let's say easy solutions to complex situations that not necessarily they have to be seen this way. It has to be at the level of attitude, how you approach, such material, how you conduct your classes. You see how you react to your students' response in the classroom. So this orients, your practice, and of course, you will. Once you have this awareness, it can be, let's say, easily applied in this sense. Hajan, if you want to complement. Não, basicamente, você matou a charada, eu acho. A colonialidade, no fim das coisas, é uma encalacradela psicológica. Você está presa numa forma de pensar que a gente tem que despertar. A gente tem que sair dessa e, nesse sentido, a única coisa que cabe ao professor é quando você nota esse tipo de submissão impensada sobre esses valores, você tem que dar uma sacudida, dizer, gente, a gente tem que acordar, nós estamos sendo teleguiados pelos valores que outros implantaram em nossa cabeça, a gente tem que sair dessa aí, você não pode... Essa sim, essa seria uma coisa prática a ser feita, iniciada pelo professor na sala de aula. Assim, toda vez que você enxerga isso, você dá uma sacudida e diz, não, a gente não pode. A gente está sendo teleguiado pelos valores outros. Isso não é interessante para nós. Então é isso. Excellent. Do we have a next question? Thank you very much, Professor Rajagopalan and Professor Siqueira. No more questions. Okay. All right. Very good. So we're going to move forward now. Thank you very much for our audience participation. Now, on behalf of the organizing, okay, so there's a comment here by Jairo Souza. Jairo Souza, I'd like to register here that Siqueira and Rajagopalan are always part of our English graduation classes at UFAC. Thank you very much for this organizing committee. My congrats. Thank you, Flávio. I hope you're fine. I miss you. Okay. Flávio, colega querido aí da UFAC, e nós conhecemos quando estivemos aí. Muito obrigado, Flávio. Jairo, desculpe. Jairo. Very good. Temos um outro comentário da Delvânia Góes. Discussão relevante e necessária. Sávio, obrigada. Sempre um prazer ouvir você e Haja. Dueto de sucesso. Obrigado, Delvânia. Que bom que você está aqui. Bom. Não sei se você ainda está lá no Mato Grosso, mas é sempre bom saber que você está por perto. Bom. Mais algum comentário? Is that all? Do we have any other questions? Do we have another comment? Elaine Paula de Oliveira Santos. Estou olhando já, professor Siqueira. Você e Rajagopalan são referências para o meu projeto de mestrado em andamento pela UNB. Maravilha. Obrigado. Maravilha. Quem é o seu... Lá na UNB deve estar lá com Kleber ou com Maria Luísa, o pessoal lá da linguística, né? Da linguística aplicada. Very good. Do you have any other comment? Really, so let's move forward. Thank you very much, you all. So now on behalf
of the organizing committee, I would like to invite Dr. Maísa Dourado, the coordinator of this event, Letras at 50. She's going to speak to you all right now. Professor Maísa, thank you. You're welcome. Ok, estão me ouvindo? Okay. Então, Yes. Obrigada, Kayan. Antes de qualquer coisa, muito obrigada, professor Rajagopalan, professor Sávio, por essa manhã maravilhosa, essas duas palestras inspiradoras e muito provocantes. Com certeza a gente aprendeu muito. Eu realmente gosto muito da abordagem de vocês, fico muito feliz de ter vocês dois aqui participando dos 50 anos do curso de Letras em Inglês. Vou pedir desculpa se tiver alguém na plateia, na audiência, de fora, mas eu vou falar em português, porque eu vou falar agora de um assunto que é muito caro, um assunto que faz muito parte do meu coração, e eu acho que a gente se expressa melhor quando a gente fala na língua materna, principalmente quando a gente está falando de coisas tão queridas, né? Close to our hearts. Então, como disse o Sávio, como bem disse o professor Sávio, no início da fala dele, não tem como a gente não lembrar do professor Vicente Siqueira durante essa semana, né? Durante toda a semana, eu lembrei muito do professor Vicente Siqueira, e hoje, principalmente, vendo o professor Sávio e o professor Haje, que eu sei que eram duas pessoas que ele trazia no coração, que ele estimava muito, né? Sei que muitos aqui que estão me ouvindo, né, a maioria dos nossos professores de inglês do estado do Acre, tiveram o privilégio de ter sido alunos do professor Vicente. Eu não tive o privilégio de ser aluna do Vicente, mas eu tive o privilégio de trabalhar com ele desde o primeiro dia que eu entrei na universidade. Isso já tem um bom tempo, né? Não vou falar dos tempos aqui para não entregar a idade, mas já tem mais de 20 anos. Então, apesar daquele jeitão, às vezes, intimidador que o Vicente tinha, né? Muito seguro, muito severo, às vezes, ele era um colega que tinha um coração imenso, né? Uma generosidade ímpar. E eu aprendi muito com o Vicente, né? E vocês sabem que a questão da generosidade é um elemento cada vez mais raro dentro da academia, né? Infelizmente, a gente tem muito pouca generosidade entre os nossos colegas de academia. E isso foi uma das coisas que eu aprendi com o Vicente. Então, assim, vou partilhar com vocês algumas questões, alguns ensinamentos que tive com o Vicente, que eu procuro levar na minha vida enquanto docente. Com o Vicente, eu aprendi a acolher os colegas que chegam, né, principalmente os colegas que chegam de fora. Com o Vicente, eu aprendi a partilhar e a compartilhar os projetos, a trabalhar em grupo, mesmo quando há divergências, a gente tem que ser profissional e trabalhar em grupo. E com o Vicente, eu aprendi que o protagonista é sempre o aluno. O aluno é a peça principal dessa engrenagem, né, para que essa engrenagem funcione bem. E não o professor, não o pesquisador, não o orientador. O aluno é o protagonista. Aprendi, sobretudo, a ouvir meus alunos, ouvir as queixas dos alunos, ouvir o que os alunos têm a nos dizer, e aprendi, principalmente, a não desistir de nenhum aluno, nem os alunos com mais dificuldades, nem os alunos mais rebeldes, muito pelo contrário. A esses alunos eu deveria me dedicar mais. E era isso que o Vicente fazia. Quando um aluno estava com mais dificuldade, quando o aluno estava mais revoltado, mais rebelde, ele colocava embaixo do braço, né, e fazia questão de acompanhar de perto esse aluno. E ele fazia isso não só com os alunos, fazia isso com a gente também, né, que eram os seus colegas. Então, não tem como falarmos de 50 anos de letras sem falar do legado do professor Vicente Siqueira. Eu acredito que a gente deveria ter organizado uma homenagem
mais apropriada para o professor, mas infelizmente isso não foi possível, né? Foi um evento bastante corrido, mas concordo com o Sávio que a gente deva dedicar essa manhã, essas 2 palestras brilhantes, né? Participação de todos que estão aqui, à memória do professor Vicente. Tá? Então, assim, concordo muito com o Sávio e gostaria de dedicar essa manhã a ele. Sei que ele está bem feliz com o que está acontecendo, né? Sei que ele está aprovando o que está acontecendo, deve estar dizendo, muito bem, Maísa, muito bem, fez bem feito, né? Então, é isso, gente, eu vou parar por aqui, porque senão eu fico emotiva. Gostaria de agradecer mais uma vez ao querido professor Rajagopalan, que já faz parte, né, da história da UFAC já há algum tempo. É sempre muito prazeroso, muito elucidativo ouvir o senhor, professor. Muito obrigada. Professor Sávio, também nosso parceiro já há algum tempo. Teve no Acre pela primeira vez, eu lembro que, para falar com um grupo pequeno, né, meus bolsistas do PIBID. Depois, em seguida, veio participar de uma semana acadêmica de letras. Foi uma semana memorável, né, que tivemos a presença também do professor Rajagopalan, da professora Maria Clara, professor Miguel Nenevê, professor Marcelo Zaboietsky, do Campus Floresta, e realmente aquela semana ficou para a história, né? Assim como o jantar indiano que tivemos preparado pelo professor Raja. Depois o professor Sávio voltou para participar da banca de concurso da professora Patrícia Marolfo, que está hoje com a gente, nos brindou com um sábado, uma manhã e uma tarde de sábado com uma palestra brilhante, né? Nós tivemos um sábado com uma sala ambiente lotada para ouvir o professor Sávio. O professor Sávio também foi revisor crítico do currículo de referência do Estado do Acre, né, Sávio, a convite meu e da professora Cida, professora Maria Aparecida, e assim como o professor Daniel, o professor Sávio vai estar com a gente ano que vem, de forma presencial, no curso de pós-graduação em língua inglesa. Então, muitíssimo obrigado a todos, que venham mais projetos, fiquem todos com saúde, muito obrigada. Passo agora a palavra para o professor Sávio, para o professor Kanavillil, para fazer os agradecimentos finais, e depois o Caian continua com a nossa programação. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Maísa. Eu também fico muito emocionado quando a gente fala de Vicente, porque eu me lembro daquele encontro e quanto a gente se divertiu antes, durante e depois do jantar, né? E Vicente, claro, é uma referência, né? Não só para o UFAC, mas para a nossa área, e não tê-lo conosco fica um vazio grande, e eu imagino o vazio que é para vocês, por alguém tão marcante que passou aí na vida de tantas pessoas. Mas eu tenho certeza que, como você fala, onde ele estiver, ele vai estar feliz. E ele, assim, o bom de todo professor é que a gente vive um pouquinho dentro de cada um dos nossos alunos. E eu acho que muito do que Vicente, o legado dele está exatamente nessas, digamos, na experiência que trouxe para os seus alunos, seus colegas. Então, mais do que merecido, eu acho que é lembrar de Vicente pelo seu jeito, pela sua dedicação, é uma homenagem extremamente justa, e eu fico feliz em participar. Tenha certeza que nós somos parceiros sempre, somos colegas federais, né, do sistema federal, e eu tenho um carinho especial pela UFAC desde a primeira vez que você me descobriu em Curitiba, e eu recebi uma ligação de um número estranho, e a gente criou uma amizade muito grande. Então, eu fico muito feliz, ainda que, né, hoje, via remota, eu fico muito feliz e honrado em poder participar desse evento dos 50 anos do curso de Letras. Espero que tenha 50, mais 50, e principalmente ao lado de Haje, que além de ser um grande amigo, é uma grande inspiração.
eu sou sempre muito agradecido a ele desde os tempos em que eu ainda estava fazendo doutorado e a gente começou uma amizade muito forte e eu respeito por tudo que eu já aprendi com ele. Então, estar com o Haje é sempre uma honra. E eu queria agradecer também a todo mundo aí por trás das câmeras, agradecer a Kayan pela mediação, agradecer ao professor Francisco também pelo contato e pela organização. Eu estou vendo Keila aqui atrás também. Eu sei que a Aparecida, nossa Sidoca, também apareceu aí na plateia e queria agradecer a todos realmente. E em last but not least, essa audiência maravilhosa que eu pude ver vários amigos queridos, alunos, então que venham outros eventos para a gente desta vez se encontrar, apertar as mãos, dar abraços e curtir um outro jantar indiano que só Haje sabe fazer. Então, muito obrigado, foi uma honra para mim e qualquer coisa estou aqui, é só chamar. Obrigado, Maísa, obrigado a todos. Olha, muito obrigado pelo convite, pela sua oportunidade maravilhosa de estar com vocês. Eu também fiquei muito sensibilizado pela lembrança do Vicente, que eu conheci na PUC São Paulo, depois também teve vários contatos pela passagem dele pela UNICAMP. Ao todo, eu devo conhecê-lo com uns mais de 20 anos, acho, em São Paulo. Então, eu fiquei muito sensibilizado, mas a vida continua, né? A gente tem que trocar a vida enquanto pode. Mas foi uma experiência maravilhosa estar com vocês, compartilhar com as ideias que a gente tem. E foi dividir essa mesa com nosso querido amigo, também foi fantástico, sabe? Eu conheço o Fábio há muito tempo e a gente vem trocando figurinhas o tempo todo. É muito bom essa experiência. Muito obrigado pelo presente. É isso. Obrigado. Thank you again, Professor Rajagopalan, Professor Sávio Siqueira. It's a huge pleasure to all of us. Now, on behalf of the organizing committee, I would like to invite the coordinator of the course Letras Inglês of Universidade Federal do Acre, Dr. Keila Barbosa, to speak to you all. Good morning, good afternoon, or good evening, depending on when you are watching this. It's a pleasure for me. Eu preciso dizer que Sávio e Haje são dois queridos do meu coração e as leituras que nós fazemos, o trabalho de vocês, são trabalhos que contribuem muito na construção desse curso que nós temos aqui, especialmente depois desse PPC 2018. So I will mix English and Portuguese. I will not translate, but I think everybody here can understand it. As someone who is with the responsibility of being the coordinator of this course, I would like to thank all the professors involved in the organization of this event, as well as the undergraduate students who also worked hard to make it happen. Unfortunately, because of the responsibilities of the coordination, I couldn't participate. Today, for example, just before this, I had a meeting I couldn't watch, but when we finish this, I will watch. Thank God we have YouTube and all this will be recorded. I would like to thank Professor Maísa as the coordinator of this event, especially. I think all discussions were really relevant to reflect about what does it mean being a teacher in a decolonial perspective, as we have as a goal with our curriculum at UFAC. Thank you so much, all of you and professors and graduate students, all the audience. Let's continue to do our best to achieve the decolonial language education we have been dreaming. Thank you so much. It's really a pleasure. We are together. Thank you. Thank you very much, Professor Keila. Now, on behalf of the organizing committee, I'd like to invite Professor Rogério de Mendonça to
to talk on behalf of the professorial staff. Hello to everyone. Good evening, good afternoon, and good morning to all of you. If there is still anyone from other parts of the world, I ask your permission to speak a little bit in Portuguese, because I'm going to make a speech in love and memory. We are all making a speech in love and memory of our dear professor, Vicente Cerqueira, and I'm going to speak a little bit about my life in UFAC, okay, as a student from this course and as a professor. So I ask you forgiveness to speak in Portuguese, okay? Em primeiro lugar, quero agradecer imensamente a oportunidade de estar participando desse evento, junto com o professor Sávio, o professor Rajagopalan. De fato, vocês são, eu não sei se tem noção disso, mas vocês são referência para a maioria das pessoas que estão aqui assistindo vocês, e os têm num patamar bastante elevado dos trabalhos, dos pensamentos a respeito de ensino de língua, de cultura, de como se vê, de como se entende língua inglesa, tem nos influenciado a nós, a nossos alunos, e temos utilizado as vossas obras, né, nas nossas salas de aula. Então, eu sou extremamente honrado de participar desse momento com a presença de vocês. Ainda bem que está sendo gravado, porque eu vou poder mostrar para todos os meus amigos depois. Uma honra participar desse evento com vocês. Então, brevemente, falando da minha trajetória, eu hoje sou professor da UFAC, tenho a honra de trabalhar com todos esses grandes professores que compõem o curso, dos que estão presentes aqui, a professora Maísa, professor Francisco, que estão trabalhando na organização, a professora Patrícia, mas também a professora Keila, nossa coordenadora, o professor Jairo, né, os professores que têm participado conosco aqui ao longo do evento. Eu me sinto extremamente honrado, ao mesmo tempo que com uma responsabilidade enorme de carregar o nome do curso, né? Minha trajetória de ligação com a UFAC é muito profunda. Eu participo da UFAC desde que eu me entendo por gente. Meu avô foi marceneiro, em que trabalhou literalmente na construção dos prédios da universidade, se aposentou, fazendo parte dos quadros da universidade, porque foi absorvido junto com todo aquele pessoal que começou a obra de construção dos prédios da universidade. Meu tio, Cleudo Mendonça, né, foi o responsável pelo pagamento da compra do terreno, ou de parte do terreno onde hoje se instala a universidade, trabalhando junto com os primeiros reitores que a universidade teve. Minha mãe foi funcionária da universidade toda a sua vida, se aposentou agora recentemente, e sempre me levou para participar das aulas junto com ela, de maneira que o campus da universidade nunca me foi estranho, né? Sempre foi uma espécie de extensão do quintal da minha casa, onde eu fiz bons amigos, conheço a maior parte dos funcionários que até hoje ainda atuam por lá. Sou aluno egresso do Colégio de Aplicação, portanto, os funcionários da universidade são um pouco extensão da minha família, a universidade em si é um pouco extensão do quintal da minha casa, de maneira que eu sou muito grato. Minha mãe e meu pai são formados na UFAC, e com eles eu fui muitas vezes participar de muitas atividades, de muitos futebol, né, na quadra, enfim, de atividades de trabalho e etc. Né? Eu sou graduado em língua inglesa pela UFAC, minha formação em língua inglesa é pela UFAC. Ingressei no ano de 99, quando o professor Henrique era coordenador do então Departamento de Letras, né, e lá me recebeu, né, quem eu sou extremamente grato também pelos ensinamentos, e tive a felicidade de ser aluno do professor Vicente, né, me formei no ano de 2002, fui aluno da professora Maísa, né, nesse período ela já era professora também na universidade, e eu sou extremamente grato a todos os aprendizados que tive com todos esses professores. O professor Vicente Cerqueira me marcou de forma única, foi meu professor na graduação, depois me acompanhou no mestrado, onde foi meu orientador direto no mestrado, e no doutorado, mesmo que já estivesse afastado por conta das enfermidades e posteriormente da aposentadoria, continuou sendo meu mentor, ainda que à distância, e marca até hoje muito da minha maneira de trabalhar, da minha maneira de conduzir a vida, e também ainda influencia na minha pesquisa de tese de doutorado, né? De maneira que eu serei eternamente grato, né? O professor Vicente, professora Lucília, professor Rosenato, né? Professora Maísa e tantos outros professores que nos ajudaram a chegar até aqui, né? E hoje
estou aqui como professor de língua inglesa e muitas vezes eu ouço não só dos alunos, mas também de alguns nativos dos Estados Unidos que aqui estiveram, com quem eu trabalhei interpretando, quanto tempo eu morei em outro país de fala inglesa para falar com a fluência com que eu consigo falar. E eu tenho sempre muito orgulho de dizer que eu jamais estive em um país de fala estrangeira, a não ser na Bolívia, falando em espanhol com os nativos de lá. E tudo que eu sei da língua inglesa eu devo ao curso de letras em inglês, né? E eu acredito que, assim como eu, há muitos outros alunos e professores que têm no coração essa mesma gratidão. Então, eu venho falar em nome do curso com essa trajetória de quem viveu a UFAC, de quem participou do curso de letras como aluno, de quem cumpriu seu programa de mestrado na UFAC, de quem está cumprindo seu programa de doutorado na UFAC e hoje é professor do quadro da UFAC com muita gratidão no coração e com muita honra por fazer parte dessa história do curso de letras 50 anos, de maneira que minha palavra hoje é gratidão a todos os professores que compuseram essa trajetória de formação. Então, em nome de todos os alunos, ex-alunos, egressos do curso e dos professores que participam desse evento, eu quero agradecer a todos vocês por abrilhantarem esse evento e muito obrigado por todas as lições, especialmente ao querido saudoso professor Vicente Siqueira. Muito obrigado por todos os ensinamentos e por até hoje me fazer ter memorizado na cabeça toda a primeira página do livro Alice's Adventures in Wonderland, que ele me fez memorizar numa sala de aula, nos ensinando que internalizar algumas leituras nos ajudariam a internalizar a língua. Né? E eu me despeço dessa fala dizendo: Alice was beginning to get very tired of sitting on the bank by her sister and of having nothing to do. Muito obrigado por todos os ensinamentos, professor Vicente, a todos os professores. Um grande abraço a todos. Espero vê-los aqui nos próximos últimos dias do evento, no próximo último dia de evento, na próxima segunda-feira. Toda a minha gratidão, todo o meu coração, all my heart to this course. Um grande abraço. Thank you very much, Professor Rogério. Now, on behalf of the organizing committee, I'd like to invite our academic student, Ednelson Viana, to talk to you on behalf of the student body of Universidade Federal do Acre. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de onde você estiver. Eu sou Ednelson Viana, eu sou aluno do curso de Letras em Inglês, entrei no ano de 2018 e estou no curso até hoje. É uma honra poder estar aqui representando os meus amigos, colegas de curso, de sala e, assim, fazer parte desse projeto, né, dessa comemoração de 50 anos do curso. Eu já fiz PIBID, fiz residência pedagógica, participo de cursos de extensão e sou PIBIC agora, sempre com a ajuda dos meus professores que nos encorajam e nos incentivam a participar cada vez mais das atividades presentes na universidade. É um prazer estar aqui e eu só tenho a agradecer a todos. E é isso, muito obrigado. Thank you very much for your talk, Ednelson. Before I say goodbye to all of you, to everyone, I'd like to remind our audience, all the participants, that the event's not over. Next Monday is the last day of the event. A gente vai dar continuidade à programação do evento, que finaliza na próxima segunda-feira. So I'd like to invite all of you to attend the last of this event with our special guest, Dr. Christian Matheson. By the title, he'll talk by the title, Applicable Linguistics Emerging, the Empowering Potential, Past Projects, Present Prospects. So thank you very much for our audience. Thank you very much for everyone. And yeah, so this is the end of today's session. Have a great day, great morning, everyone. Thank you very much. Thank you. Parabéns, gente.